Vivemos em um tempo de muitas conexões, mas pouca profundidade. Tudo precisa ser rápido e prazeroso. Os relacionamentos ficam superficiais. No trabalho, performance. Em casa, distanciamento. E a fé se torna consumo. Mas o Evangelho nos convoca para algo diferente. Relacionamentos sólidos, presença verdadeira, compromisso, intimidade, uma fé encarnada, um amor que permanece. Em junho, reflita conosco sobre relacionamentos líquidos e venha redescobrir, à luz do Evangelho, o caminho para desenvolver relacionamentos mais profundos, saudáveis e duradouros. Essa é a nossa série desse mês, Relacionamentos Líquidos. Eu não sei se você já escutou esse termo alguma vez ou não. Alguém já escutou esse termo alguma vez? Algumas pessoas. Quando a gente fala sobre relacionamentos líquidos, que essa é a série que a gente vai trabalhar, tem um nome de um cara que vai, por vezes, surgir aqui. Um cara que vai ser citado algumas vezes. E é esse senhor aqui, Zygmunt Bauman, cara que morreu em 2017, ele é nosso contemporâneo. Ele é um sociólogo e, para quem nasceu em 25, viveu bastante coisa. Para quem nasceu em 25, viu muita coisa. Para quem nasceu em 25, viu uma sociedade em extrema transformação. Eu não sei vocês, assim, eu estou no alto dos meus 38 eu vou fazer, 37 anos, mas com disposição aí de uns 90, não, estou brincando. Apesar de eu só ter 37 anos, eu vi muita mudança. Eu creio que a minha geração foi a geração que mais viu mudanças, porque teve uma geração, por exemplo, Lutero fez uso disso, né? Quando chegou a prensa móvel, praticamente um carimbão que ajudava a processar textos mais rápidos. Essa tecnologia ficou muito tempo. Mas depois a gente também teve outras tecnologias. Mas, em sua maioria, quanto mais o tempo vai para trás, as tecnologias ficaram mais tempos no seu auge. Porém, a minha geração, eu cheguei a ver máquina de datilografar. Eu até, inclusive, tenho na minha sala, em casa, umas de decoração. Quem aqui trabalhou com máquina de... Quem fez o curso de datilografia? Tinha que fazer o curso. O povo tudo entregando as ideias, né? A gente viu isso, mas logo depois a gente começou a ver a chegada da internet. E junto com a chegada da internet, chegou um tal de computador, um trambolho grandão, que a gente botava, por vezes tinha até um lugar específico na casa para ele. E nesse mesmo caminho chegou então o telefone. Rapaz, quanto que custava uma linha, hein? Tinha gente que comprava a linha telefônica para fazer isso no negócio, para vender. Hoje seria o valor mais ou menos de um carro popular, pelo menos. Eu lembro quando chegou o telefone lá em casa. A coisa é tão diferente que existia um móvel para ele, não é? E existia um móvel para ele. A televisão, então, ela era um móvel já, porque em determinada época não tinha como ter um móvel para a televisão de tão grande, tão pesada que a bicha era. E era um tubo para trás. E uma imagem boa. Hoje a TV é um quadro. Em termos físicos, tu pode pendurar na parede, fininha. E esse telefone que tinha um próprio móvel para ele, depois chegou uma tecnologia, tu podia levar ele para um lado e para um outro.
Bastava você carregar na sua cintura um tijolo de quase 3 quilos e a tecnologia estava ali. Eram os startups, uns telefones desse tamanho que abrindo a antena, então, rapaz. E hoje? E hoje? E hoje, com um aparelho que a gente ainda, de forma teimosa, ainda chama de telefone, mas está tudo ali. O mais correto seria então os smartphones, mas está tudo ali. Ligar é o que a gente menos faz hoje. Mas a TV, que antes era um tubo, está aqui também. O contato, a pessoa, quem é que chegou a se comunicar por cartas? O casalzinho aqui, eu sei que era por cartas, não era o Marte, eu já ouvi algumas vezes, ó. Eu mandava cartas para a Ula. Ah, o amor é lindo, né? Hoje em dia, se o Marte leva 30 segundos para responder o WhatsApp da Ula, ela briga com ele. Porque é tudo para ontem. Enquanto uma carta levava semanas para chegar e outras semanas para voltar e tu falar, ela leu minha carta, agora é um WhatsApp. E se não responde o WhatsApp, o que está fazendo? Vive com aquele celular na mão, a hora que eu preciso não responde. Afinal de contas, já passaram 1 minuto e 15 segundos que eu mandei a mensagem. Essa mudança de tecnologia, ela impactou diretamente os nossos relacionamentos. E essa série, ela quer falar como que essas mudanças repentina, tão rápida, impacta os nossos relacionamentos. E por isso a gente vai falar muito desse cara. Porque Baum, ele é um cara que olhou para a sociedade e começou a analisar esses comportamentos. Olhou para a sociedade e começou a analisar essas transformações. Um pouco da vida dele. Ele nasceu na Polônia em 25, como vocês viram, ele era judeu. Ele viveu impactos, então, na Segunda Guerra Mundial, uma experiência que influenciou profundamente a sua visão sobre a sociedade e as relações humanas. Foi professor de sociologia no Reino Unido, tornou-se um dos sociólogos mais influentes no século XX, início do século XXI, e ficou mundialmente conhecido pelo conceito de modernidade líquida, da onde a gente tira, então, o termo relacionamentos líquidos. 3 livros dele, ele lançou vários outros livros, mas 3 livros dele que vão falar sobre esse tema. O principal, Modernidade Líquida, onde ele vai cunhar o termo, então ele é mais genérico, mas depois ele escreve 2 livros mais específicos, Amor Líquido e Vida Líquida. Modernidade líquida, que é o conceito por onde a gente vai andar para falar sobre os relacionamentos. Por que líquido? Diferente do sólido, o líquido muda de forma rapidamente. A Sandra sempre nos presenteia com belas decorações, e dessa vez não foi diferente. Ela colocou algumas garrafas diferentes aqui. Se eu pegar 2 litros de água e colocar aqui, vai transbordar e vai ter um formato, certo? Se eu pegar a mesma quantidade de água e colocar aqui, esse aqui já é maior, vai se adaptar a outro formato. E, consequentemente, nesse, ou se eu for pegar esse aqui, é daí que vem o termo líquido. Porque, diferente do sólido, se eu pegar alguma coisa sólida e colocar aqui em cima, ele não vai entrar, ele vai permanecer da mesma forma, da mesma forma e da mesma forma. Já o líquido se molda rápido. Se eu colocar 1 litro de água no recipiente redondo, a água vai ficar no formato redondo. Se eu botar num quadrado, ela vai ficar quadrada imediatamente. E esse é o termo que ele usa, modernidade líquida, para dizer o como que as coisas mudam de formato rápido. É rápido. Se tu já não está com celular, se tu não tem um smartphone, tu já está fora. E amanhã depois, tu já tem que estar com a mentalidade de inteligência artificial, já mudou. Embora eu ainda me considere um cara jovem, o que está rindo, Cissa? Tu tem que ter mais respeito pelo teu pastor, Cissa, que isso? Ô Lucas, fala com a tua esposa aí, pô. Estava lá em casa sexta-feira fazendo bagunça ainda, lá com a minha esposa, ó. Vou entregar também tudo aqui. Elas têm um grupo de mulheres que se reúnem e vão tudo lá para casa. Aí os maridos ficam tudo em casa de boa e eu fico lá, trancado no quarto, 5 mulheres gritando na sala, mas é uma benção, ainda bem. Eu
embora me ache jovem, Cissa, existem redes sociais que eu já não consegui entrar. TikTok, algumas redes sociais que eu entrei e falei, cara, eu não consigo acompanhar isso daqui. Essa transformação rápida, eu já fiquei para trás já. Então, quando o Baum vai falar sobre os relacionamentos líquidos, tem a ver com isso. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente, nada é feito para durar, nada é sólido. Então, aquilo que de repente agora a gente viu, essa é a tendência, amanhã já não é. Tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. E qual que é um diagnóstico que nós temos? Conexões rápidas, mas relacionamentos frágeis. Eu consigo falar com alguém de forma muito rápida. Eu consigo me conectar com pessoas do Japão agora, através de uma mensagem. Mas, por vezes, os relacionamentos são frágeis. A gente tem mais comunicação, menos profundidade. A gente fala com todo mundo ao tempo todo. Mas pouca gente senta para escutar. Pouca gente senta para falar, para aprofundar relacionamentos. Facilidade para conectar, dificuldade para permanecer. Crescimento da solidão em meio a uma hiperconectividade. A gente pode falar com todo mundo, ao tempo todo, enquanto a gente vai ver nos consultórios, os psicólogos, pessoas como Joana podem testificar para a gente, pessoas se sentindo sozinhas, vazias, um mundo onde tu pode falar com várias pessoas. Empregos, projetos, instituições cada vez mais temporários. Eu sofri esse impacto. Quem daqui ficou mais de 30 anos no mesmo emprego? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Quem aqui ficou mais de 20 anos no mesmo emprego, então? 10 anos? 5 anos no mesmo emprego? A geração do meu pai, do meu sogro, a minha mãe trabalhou 30 anos no mesmo lugar. Meu sogro também, 30 e poucos anos no mesmo lugar. Eu não. O lugar que eu mais fiquei tempo trabalhando tem sido a comunidade do Redentor. Já bati meu recorde. Mas em funções diferentes. Porque antes eu estava na comunicação da Redentor. Isso eu fiquei 4 anos. Foi o maior tempo que eu já fiquei numa mesma função. Como pastor, eu vou fazer 2 anos ainda. Em agências de publicidade, o máximo que eu fiquei em agência foi 2 anos, 1. A minha mãe e o meu sogro, eles ficavam, como assim? Quando a minha mãe perguntou, o que tu vai fazer para estudar? Eu falei, mãe, eu vou fazer publicidade. Ela, não, faz administração. Aí tu entra numa empresa, aí tu faz carreira na empresa. Eu falei, mãe, eu acho que não é bem aí para mim. Ali a gente já tinha uma diferença de relacionamento com o emprego, com o trabalho. E eu não estou falando que o bom e o certo é ficar 30 anos na empresa. Eu tampouco estou falando, então, que o bom e certo é fazer como eu fiz. Eu já passei por umas 4, 5 empresas até estar aqui onde eu estou. Porque não tem a ver, o que eu vou falar agora aqui, que as pregações, as palestras vão apresentar, não tem a ver com conflito ou disputa de gerações. Não tem a ver com, porque antigamente sim que era bom. Desculpa, eu vi gente trabalhando 30 anos na mesma empresa e quando deu tempo, tchau e benção. Não ganhou sequer um bolinho de parabéns, obrigado pelos 30 anos. Ou eu estou mentindo? Poucas foram as empresas que honraram essa pessoa na saída. Eu vi gente dando a vida pela empresa, literalmente. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que a gente treina lá jiu-jitsu, e ele falou, cara, sabe quando que a minha ficha virou? O dia que a gente estava na pandemia, tendo que trabalhar na pandemia, presencial, todo mundo afastado de máscara, mas tendo que trabalhar, e faleceu o cara que estava mais tempo na empresa. Uma semana depois já tinha alguém no lugar dele. Então eu não estou aqui para ficar com um texto saudosista, antigamente que era bom, porque antigamente também tinham esses problemas. Quantos filmes norte-americanos que passam na sessão da tarde, a temática não é o pai que trabalha demais e não vê os filhos crescer. E aí no meio do filme ele se dá conta e fala, ai, eu não vi meus filhos crescer. Ou quantos discursos desses não tem aqui na igreja? De tu falar, eu trabalhei demais e não vi meus filhos crescer. E eu não quero, e eu enquanto pessoa, pastor, eu não quero exaltar isso. Eu não quero
olhar para isso como, que lindo, tu trabalhou demais e não viu teu filho crescer. Eu não acho isso lindo. Eu não acho isso lindo. Assim também como a geração de hoje, é essa geração que sou eu. Trabalha um ano num lugar, um ano no outro, meio ano no outro, não cria raízes, não cria vínculos. Então, para ficar bem claro, não é uma disputa de geração. Todo tempo, quando a gente vai falar sobre relacionamentos, tem os seus problemas, as suas dificuldades. Mas continuando, medo de vínculos permanentes hoje em dia, relações marcadas pela conveniência. Se é bom para mim ser amigo de alguém, está valendo. Quando ela já não é mais útil, sai que a fila anda. Conexões temporárias e descartáveis. Tu tem que ser útil. Se tu não é útil... E aqui eu faço um parênteses. Aqui eu faço um parênteses muito importante. Geralmente, quando a gente começa a falar em termos de organização de igreja, precisamos fazer planejamento da Redentor para ter visão. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas isso aqui virou uma empresa, né? Não. Organizar bem uma igreja, ter um planejamento, não tem nada a ver com ser uma empresa. O que faz uma igreja ser parecido com uma empresa nos dias de hoje é quando a gente olha para as pessoas só de forma utilitária. Você é bom para a nossa igreja porque tu canta no louvor. Tu é bom na nossa igreja porque tu fica na recepção. Tu é bom na nossa igreja porque tu frequenta e está na liderança dos jovens. Isso sim é transformar uma igreja com cara de empresa, onde o teu vínculo se dá só pela tua utilidade. Corpo de Cristo, o vínculo não se dá pela utilidade. O vínculo se dá pelo relacionamento primeiro com o Pai e depois uns com os outros. Se por consequência tu vir a servir em algum ministério da Redentor, amém, precisa, que bom. Mas a gente tem que quebrar essa ideia que o senso de pertencimento a uma comunidade, ao corpo de Cristo, se dá pela minha utilidade. Isso sim é visão de empresa. Tu está ali porque tu é útil e eu te pago para isso. Senso de corpo e comunhão se dá pela comunhão de fato, e não pela utilidade. É claro que a gente quer que você sirva, é claro que a gente quer que você se envolva nos ministérios, mas não é isso que faz você ser parte da Redentor e do corpo de Cristo. O que faz você ser Redentor e corpo de Cristo é a comunhão com o Pai e uns com os outros. Então, uma igreja que pensa, que planeja, não é isso que faz ela ser parecida com uma empresa. E sim a forma que ela trata e se relaciona uns com os outros. Dificuldade de construir, então, relacionamentos duradouros. E aí a gente vai falar do trabalho específico nessa pregação de hoje. A modernidade líquida transforma o trabalho em mera ferramenta para ganho, status ou sobrevivência. O trabalho perde significado porque os vínculos se tornam utilitários e provisórios. De repente, tu vai olhar para mim e falar assim, não, Dudu, mas espera aí, no meu trabalho não é assim, na minha empresa não é assim. Amém? Eu não estou falando de uma coisa absoluta. Isso é um diagnóstico, uma leitura de um cenário geral. Mas existem bons lugares, que tudo isso que eu falei, tu vai falar, não, Dudu, mas onde eu trabalho, a gente cria vínculo, raiz, a gente se importa um com o outro, a pessoa não é descartável. Amém. Que bom que ainda existe, que existem empresas assim. Mas em sua grande maioria, tudo isso que eu falei é uma verdade. Alguém aqui já viveu, relatou ou presenciou de alguém falando, reclamando situações como essas em trabalho? Que é assim. Eu já vi pessoas dedicando a vida ao trabalho e de repente, tchau. Um cenário que se tornou comum, então, pessoas se tornam recursos descartáveis, olhando especificamente para o trabalho agora. Sim, gente, na maioria das empresas, tu é uma peça descartável. Esse papo que fulano é insubstituível, isso é para massagear ego, muitas vezes. Tu é substituível. E tu é descartável. E o pior,
Por vezes nós, ou pessoas aqui, que lideram, que exercem funções de chefias, ou têm seu próprio negócio, também andam assim. Olham para as pessoas de forma descartável. Se é bom para o meu negócio, é bom. Se não é bom, porque tudo é muito líquido. Tudo é muito rápido. Não deu, não se moldou, tchau. Então nós não somos só vítimas desses cenários no mundo de trabalho. Por vezes nós estamos simplesmente repetindo tudo que a gente está vendo lá fora. E enquanto chefes, diretores, gestores, gerentes, a gente faz a mesma coisa. A pessoa é objeto de utilidade. A concorrência acirrada e rasteira faz de tudo para conseguir aquela promoção, faz de tudo para conseguir aquele aumento, faz de tudo para conseguir aquele destaque. E se tiver que dar uma puxada de tapete, por que não? Quer ver dois seres humanos em paz? Colocam eles na mesma sala com comida para os dois, um bom cama para os dois descansar, um bom entretenimento para os dois. Quer ver isso se tornar desespero? Começa a tirar essas coisas e deixa somente recurso para uma. Aí essa paz acaba. Porque se tem comida só para um, meu irmão, quem conseguir vai conseguir primeiro. Quem conseguir o alimento vai conseguir primeiro. E o mundo de trabalho é isso. Nem sempre tem 2 vagas. Nem sempre tem 2 promoções. Nem sempre tem 2. E aí nessa hora vale tudo. Vale por hora eu ser um cara simpático, ser um cara bondoso com todo mundo na empresa, e vale por hora eu ser o sorrateiro que vai puxar o tapete. Por quê? Porque o meu comportamento, a minha moral também é líquida. Ela se forma e se molda conforme a minha necessidade. Motivação, majoritariamente, é financeira. Eu trabalho para ganhar dinheiro. E é isso. Consequência dos dias de hoje também, o trabalho invadiu a casa. Como assim o trabalho invadiu a casa? Antigamente, uma pessoa que trabalhava muito, dormia no trabalho. Não é? Esse trabalha muito. Chega a ter uma salinha para dormir no trabalho. Hoje em dia, o trabalho está dormindo com a gente. A gente está indo dormir com o trabalho agora. Antes a gente dormia no trabalho. Agora a gente está indo para a cama. Não, peraí que eu tenho que resolver só isso aqui. Acorda de manhã, e isso eu me coloco. Quantas vezes de manhã eu acordo, antes de dar bom dia para a Nayana ou para minha filha, eu estou respondendo o WhatsApp de coisas da Redentor, do que tem que resolver. Dormindo com o trabalho. O meu boa noite é para ele, o meu bom dia é para ele. Ele dorme do ladinho da minha cabeça daí. Na minha cama. Mas é só comigo, né? Ufa, né? Orem pelo pastor, então, aí ele está com problemas. Ainda bem que é só comigo isso aqui. Tem uma citação do Balme que ele vai falar: o velho limite sagrado entre o horário de trabalho e o tempo pessoal desapareceu. Estamos permanentemente disponíveis, sempre no posto de trabalho. E se o teu chefe te manda um recado, uma mensagem 11 horas da noite, e tu só responder 8 horas da manhã no outro dia, tu está lascado. E tu responde, sabe por quê? Lembra os exemplos anteriores? Porque tu está com medo. Se eu não responder, daqui a pouco entra alguém no meu lugar. Se eu não responder agora, se eu não tiver a prontidão agora, estou perdido. Consequências, insegurança, disso tudo que a gente falou. Identidade fragilizada, tu já nem sabe mais o que tu é. Tu é algo operacional, tu tem que fazer para ontem. Ansiedade. Ansiedade. É a ansiedade de achar que não vai dar conta, ansiedade de achar que alguém daqui a pouco vai ocupar o teu lugar, ansiedade de saber qual que é o próximo passo. E essa ansiedade demasiada vira esgotamento. Quem aqui já escutou o termo burnout? Burnout é um termo usado quando a pessoa literalmente funde o motor, funde a cabeça.
O esgotamento é tão grande, e por vezes, na maioria das vezes, motivadas por questões de trabalho, que a pessoa perde a sua capacidade de relacionamento, perde a capacidade de ter raciocínios lógicos, perde a capacidade de ter, eu não vou usar a palavra domínio, nem sei se seria certo, mas de ter um equilíbrio nas suas emoções. Tudo é demasiado, se está triste é muito triste, se está feliz é muito feliz, mas aí a vida vira uma montanha russa. Eu já acompanhei pessoas com burnout. A pessoa desligou. Fruto de quê? Esgotamento. Esgotamento. É muita informação para pouca capacidade de processamento. É muita demanda para pouca capacidade de resoluções. E aí, zerou. E veio uma crise de vocação. Mas afinal de contas, o que eu vou fazer da vida? Mas afinal de contas, o que eu sei, o que eu faço da minha vida? Afinal de contas, o que eu sou? Porque isso aqui pelo qual eu estudei e dediquei a minha vida, eu não dou conta. Eu parei. Ou o termo que muitos usam, eu buguei. Acabou minha mente, acabou minha capacidade. Consequência disso tudo é que o trabalho se torna uma maldição. Eu botei maldição entre parênteses, no sentido de ser algo maldito, mal falado. Ou você nunca escutou alguém, putz, amanhã tem que trabalhar. Ou domingo à noite, quando termina o culto aqui, bora que amanhã é segunda, né? Eu só penso no meu íntimo, amanhã é minha folga. Mas eu estou trabalhando domingo. Ou é só nos meus ciclos e é só comigo que por vezes o trabalho se torna algo maldito, mal falado, que tu não quer. Fala, eu não quero ir trabalhar. É consequência disso tudo que a gente viu. Consequência desses tempos modernos e líquidos que geram tudo isso em nosso coração. Todas essas ansiedades, essas crises. Mas, e o que a palavra tem a nos falar sobre isso? O que a palavra, o que a Bíblia, o que o Evangelho tem a nos revelar sobre isso então? Porque eu creio que Jesus, quando me pega e me transforma para tudo aquilo pelo qual eu tenho que viver. Ele me transforma para ser pai, Ele me transforma para ser marido, Ele me transforma para ser amigo, Ele me transforma para ser também alguém que trabalha. É interessante porque, por vezes, ao maldizer o trabalho, achar que o trabalho é uma coisa ruim, e é assim que a maioria das vezes a gente interpreta o trabalho como uma coisa ruim. Eu já escutei gente falando assim, a culpa disso é do Adão e da Eva. Se eles não tivessem pecado, a gente estaria agora todo mundo no jardim, de boa, comendo a comidinha que já estava ali no pé, andando com Deus ali para um lado e para o outro, tomando a aguinha do riacho. Será? Não. Porque no jardim também tinha trabalho, mesmo antes do pecado. Olha o que fala lá em Gênesis. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso foi antes da queda. Antes da queda já tinha função. Antes da queda Deus chamou Adão e falou, Adão, senta aí. Eu quero que tu cuide do jardim. Ou Deus, e pode ter feito isso de forma sobrenatural, miraculosa, botou já na cabeça de Adão todo o entendimento que ele precisava para cultivar da terra, ou Adão também teve que fazer um curso com Deus, teve que aprender. Se me bota hoje para cuidar de uma horta, acho que a horta vai morrer. Suspeito, não tenho tanta habilidade. Meu pai gosta de planta. Se Adão não nasceu com essa condição já nele,
Todo o processo que a gente passa para ter um emprego, ele passou. Deus provavelmente explicou para ele, ó, aqui é assim, aqui tu vai cuidar assado, aqui eu quero que tu ponha um nome nos animais, tu vai andar assim, isso ali é assim que faz. E Adão já tinha uma função, Adão trabalhava, antes da queda. Isso aqui quebra para nós todo o pensamento de achar que trabalho é maldição, trabalho não é de Deus. O problema é o que o pecado fez com o trabalho. O problema é o que nós fizemos com o trabalho. O problema é que o que se tornou o trabalho nos dias de hoje. E quando eu falo nos dias de hoje, desde a época do povo que trabalhava 30, 40 anos na mesma empresa. Essa colocação em Colossenses de Paulo não é para o trabalho específico. Ela é para o cristão, mas ela serve para o trabalho. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Como é difícil. Como é difícil pensar lá no teu ambiente de trabalho, de repente no teu chefe, ou como é difícil tu sendo um chefe, um empreendedor, dono de um negócio e falar, como que eu vou fazer, como se fosse para o Senhor, algo que no meu coração já está... Como que eu vou fazer como se fosse para o Senhor, se eu odeio aquele cara que senta do meu lado, se eu olho para o meu chefe, a minha vontade é voar no pescoço dele? Como? Como? A palavra nos dá algumas balizas para a vida cristã, inclusive para o trabalho. Amar a Deus. Amar a Deus é o primeiro ponto dessa baliza. Quer começar a reorganizar o teu relacionamento com o trabalho? Reorganize o teu relacionamento com o próprio Deus. Quer começar a restaurar o teu relacionamento com a ideia que tu tem sobre trabalho? Restaure o teu relacionamento com o Pai. É dali que a gente vai começar a tirar, através desse relacionamento com o Pai, uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar. O meu relacionamento com Deus vai refletir diretamente no meu relacionamento com o mundo, inclusive com o trabalho. Amar o próximo é outra baliza que a palavra nos dá. E isso aqui vai começar a quebrar algumas coisas que a gente colocou aqui. Se eu olho para esse próximo, conforme aquilo que é nos orientado na palavra, de amar o próximo assim como eu gostaria de ser amado, toda a ideia, a mentalidade da modernidade líquida de olhar para as pessoas como algo utilitário, descartável, já vai ser difícil, porque eu não quero ser descartável. Eu não quero ser só mais uma peça. Eu quero ser enxergado alguém com valor. Eu quero ser enxergado como alguém que também tem sonhos, raízes, relacionamentos. E a partir do momento que a palavra nos ensina a olhar para o próximo como eu gostaria de ser olhado, algumas questões líquidas vão sendo quebradas. O desafio de ser sal e luz, que a palavra nos oferece. Ninguém é sal e luz fechado numa sala, trancado, sem contato com ninguém. O ser sal e luz, até a palavra fala, não adianta eu pegar uma luz e botar debaixo de uma mesa, a luz tem que estar no alto, num lugar onde brilhe, e o ambiente de trabalho é esse lugar. Essa oportunidade de ser sal e luz, de levar novos comportamentos, novas visões, novas formas de encarar, e com isso anunciar a Cristo. Lutero, para ele qualquer profissão honesta é uma vocação divina. E aí vem a velha e boa história do sapateiro. Quando um sapateiro chega para ele e fala assim, e aí, como é que eu faço para honrar e glorificar Deus? Eu sou um sapateiro. Pode ser que de repente esse sapateiro queria uma resposta do tipo, não, pegue o seu sapato e faça uma marca de uma cruz embaixo, ou pegue esse seu sapato e unja ele com óleo, ou ore pelo couro que você vai fazer o sapato. Pode ser que ele estava esperando alguma resposta nesse campo mais espiritual da coisa, e o Lutero olha para ele e fala assim, tu quer honrar a Deus sendo sapateiro? De repente ele ia parar, então faça sapato e dê para pastores, e dê para líderes da tua igreja. Não. O Lutero fala para ele, faça um bom sapato e venda por um preço justo, assim tu vai honrar a Deus. Quer saber como o teu trabalho, o teu emprego pode honrar a Deus? Faça bem feito,
Faça bem aquilo que Deus te chamou para fazer. E de forma justa, de forma honesta. Alguns comparativos que nos ajudam a enxergar. Enquanto na modernidade líquida o trabalho é instável, no Evangelho ele nos mostra uma vocação permanente. A minha vocação e a tua vocação não pode mudar conforme o trabalho. A minha vocação e a tua vocação é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e dar testemunho de Cristo. Essa é a nossa vocação. A forma que tu vai operacionalizar isso vai mudar. Uns fazem sendo engenheiros, uns fazem sendo pastores, uns fazem sendo pedreiros, uns fazem sendo pintores, outros fazem sendo policiais, e assim vai. O problema é quando eu acho que a vocação tem diretamente a ver só com aquilo que eu faço. Quando eu estou demitido, eu perdi vocação. Enquanto na modernidade líquida a crise é de identidade, no Evangelho a nossa identidade é em Cristo. Deus concede essa identidade ao próprio Filho quando Ele fala: esse é meu Filho amado. Esse é o selo da minha identidade e da tua identidade. O Filho amado, com o selo de Cristo Jesus na cruz, guiado pelo Espírito Santo. Os valores são baseados na produtividade na modernidade líquida. Tu é aquilo que tu produz. Se tu não produz nada, tu não tem valor nenhum. Mas no Evangelho o valor é baseado na imagem de Deus, que é, dia após dia, construída em mim. Na modernidade líquida a insegurança é constante, no Evangelho a confiança vem da providência do próprio Deus. O trabalho é para consumo, no Evangelho nos apresenta um trabalho para servir. A carreira, ela tem um fim nela mesma. No Evangelho o trabalho é uma missão. Não é por ele mesmo, tem algo maior por trás disso tudo. E me permitam, já terminando, de repente vai olhar: tá, Dudu, mas eu sou um contador. Tem contadores aqui? Não, nenhum contador? Ainda bem. Não, eu peguei esse exemplo porque a maioria das vezes que a gente fala de vocação, sempre vem alguém da área muito de exatas, assim, né? Mas eu sou um contador, eu sou, sei lá, eu trabalho lá na administração, não sei. Isso aí não cabe para mim, porque quando é humanas, o pessoal tem mais facilidade, né? Não, eu sou um enfermeiro, eu vou cuidar das pessoas, né? Eu sou um policial, então eu vou cuidar ali da parte da segurança. Mas eu sou um contador, o meu negócio é números. Mas isso funciona para um contador. Eu sou um engenheiro, eu faço projetos. Vamos pegar o exemplo do contador. Sendo contador, você é impedido de amar a Deus sobre todas as coisas sendo contador? Não, que bom. Sendo contador, você é impedido de amar ao próximo, de olhar ao próximo com esse olhar de Cristo de amor? Você pode exercer isso? Posso. Sendo contador, você pode ser sal e luz, e aí eu botei entre parênteses, contribuir para a sociedade? É claro que pode. Imagina uma sociedade onde não existia a função de contador. Como é que ia ser toda a questão de organização financeira de uma sociedade? Que depende de impostos para andar, que depende de toda essa questão de transparência para funcionar. Imagina o caos que seria. Então, enquanto um contador, sendo um bom contador, eu posso ser sal e luz para uma sociedade, oferecendo um bom trabalho de contador. E assim anunciar a Cristo. E assim anunciar a Cristo. Sendo bom naquilo que eu faço, entregando de forma justa e honesta. Aí eu gosto dessa colocação que fala: o trabalho é uma das maneiras práticas de Deus sustentar e cuidar da humanidade através de nós. Deus usa o teu trabalho, a tua vocação, para cuidar da humanidade. Imagina se o teu trabalho agora, pensa no que tu fez, se tu já é aposentado naquilo que tu dedicou a vida, ou se tu ainda trabalha, se ele sumisse agora, de forma global e geral, não existe mais a tua profissão. Eu tenho quase certeza que a maioria das profissões aqui, se elas sumissem, ia gerar um caos na sociedade. Por isso, a gente afirma que Deus usa o trabalho, a tua pessoa, no trabalho que Ele confiou a ti, para cuidar da humanidade. E é aqui um alerta para nós. O nosso cuidado é da gente não entrar nessa modernidade líquida e se deixar adequar da forma que é e simplesmente repetir padrões. Por isso, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso chamado a responder tudo isso que a gente vê, todo esse cenário que nos cerca,
é de ter uma mentalidade transformada por Cristo Jesus, tendo Ele como centro da minha vida, para que aonde eu botar a planta dos meus pés, lá seja anunciado Cristo. Então, se vivemos num ambiente onde pessoas são descartáveis, sejamos nós o sinal da esperança de mostrar, não, eu me importo com pessoas, eu ando com pessoas, eu me importo em sentar e te escutar. No meu negócio, no meu trabalho, as pessoas são valorizadas, e valorizar não é só pagar mais, é se importar com vidas. Lá no meu trabalho, onde eu sou empregado, eu honro o meu chefe, por mais que ele faça coisas que eu não concorde, eu escuto quem senta do meu lado, eu dou limite, para eles entenderem que o meu trabalho não é meu ídolo. O trabalho na modernidade líquida se tornou instável, provisório e incapaz de sustentar a identidade humana. Em Cristo, o trabalho encontra seu verdadeiro significado para ser uma vocação recebida de Deus para servir ao próximo e glorificar o Criador. Que o Senhor, por graça e misericórdia, toque o meu coração e o teu coração, para não deixar que nós sejamos moldados a todo preço, e que a gente passe a andar nesse ritmo louco dos dias de hoje, sacrificando o nosso tempo com a nossa família, com a comunidade, comigo mesmo, sacrificando a minha saúde emocional, física, mas que o Senhor também nos toque por graça e misericórdia, para que eu e você não nos tornamos também donos de negócios, gerentes, que olham para pessoas de forma descartáveis, que não valorizam as pessoas, que olham para pessoas como um objeto onde você tira e coloca e nada importa. Mas que o lugar onde você gerencia, que o lugar onde você tem autoridade lá devido ao teu cargo, as pessoas possam olhar, viver e sentir a Cristo através da forma que você cuida das pessoas. Porque no fim da história nunca teve a ver comigo e contigo. No fim da história sempre tem a ver com Cristo sendo manifesto através da minha e da tua vida. Amém? Semana que vem, o tema, com base nessa questão de relacionamentos líquidos, e os seus efeitos na família. Também queremos falar como que toda essa modernidade líquida impacta os relacionamentos familiares. Esperamos vocês, acho que vai ser também uma boa prosa. Amém? Baixa a nossa cabeça para orar, já nos preparando também para a Santa Ceia. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque esse tipo de palavra nos leva à consciência que santidade tem a ver com tudo, Pai, com tudo que eu sou e que eu faço, uma vez que eu estou em Ti. Santidade não tem a ver com vir e participar de um culto somente, mas santidade tem a ver também com aquilo que eu faço, que eu produzo, com meus relacionamentos, inclusive no meu ambiente de trabalho, Pai. Te louvo, Senhor, porque o Senhor tem despertado essa comunidade para ser sal e luz para fora do seu templo, Pai, para fora dos seus portões, Senhor. Senhor, obrigado porque por graça e misericórdia Tu se manifesta na vida de cada um aqui, na minha vida, mesmo fora das nossas programações. Eu te clamo para que Tu se manifeste, Senhor, na vida de cada um aqui, Pai, no seu ambiente de trabalho, para que pessoas Te conheçam, Senhor. Não nos deixe, Pai, simplesmente cair no ritmo desse mundo, no ritmo dessa modernidade líquida, onde tudo é para ontem, mas nos dê condição de reflexão, coragem no agir, de impor limites, de saber quem é o Rei em minha vida, e és Tu, Senhor, para que assim Tu seja honrado e glorificado, Pai. Senhor, agora também a gente se prepara para esse tempo de comunhão. Tu sempre nos mostrou, Pai, que o Teu relacionamento com a gente não é líquido, é bem sólido. Tu é o Deus que nos chama para perto, que veio ao nosso encontro, que se entregou. É um Deus que nos ensina, Pai,
através da Trindade que Tu vive comunhão, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e é Deus que nos ensina através de Cristo que o Teu relacionamento com a gente é profundo, Pai, de entrega, e assim Tu fez, Senhor. E a gente celebra agora a ceia, Pai, consciente, Senhor, que Tu é o Deus que se entregou pela vida de cada um aqui, Pai. Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.